Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Abençoe os teus servos que chegaram até aqui, Senhor, para cultuar a ti, em louvor ao teu nome, Senhor. Neste momento, usa o teu servo entre as mãos, quando vai entregar a mensagem da tua palavra. Senhor, e nós que vamos ouvir. Senhor, nos abençoa os nossos corações, nossa mente, para que possamos compreender e guardar a tua mensagem, a tua palavra. É no teu nome que te pedimos. Amém. Amém. O texto, de hoje é exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, por isso, domingo de Ramos, que se encontra em várias versões, mas como estamos este ano dando ênfase em Mateus, então vai ser a versão de Mateus 21, versículos 1 a 11. Mateus 21, versículos 1 a 11. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Eu vou pedir ao nosso irmão Regis que faça a leitura em voz alta do nosso texto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E, se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Envia o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Podemos sentar. Esse texto de hoje é um dos mais interessantes da Bíblia. É difícil dizer qual é o texto mais interessante da Bíblia, né? Mas ele é muito interessante, ele tem muitos aspectos para a gente levar em consideração, para a gente ter atenção. Primeiro é que nas nossas Bíblias, pelo menos na Bíblia de João Ferreira de Almeida, mais tradicional, tem esses subtítulos aqui, em negrito, que ajudam a gente a achar texto na Bíblia. Muito bom. É melhor do que aquelas Bíblias que é só versículo, 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 versículo. Você fica meio assim. Aqui a gente já vai direto no texto e tem as referências e tal. É muito bom. Mas aqui entra, muitas vezes, a opinião ou o pensamento do editor.
Porque esses títulos em negrito não fazem parte do texto original da Bíblia. Isso aqui é só uma orientação editorial para você localizar, né? E aqui fala então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se fosse só a entrada de Jesus em Jerusalém, estava correto, não tinha problema nenhum. Quando ele fala de uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que o editor teve na cabeça aqui? Qual foi a ideia dele? Ele imaginou algo como os imperadores da antiguidade que voltavam de uma campanha, saíam com seus exércitos, passavam meses fora da capital, comandando, não é, os seus exércitos, conquistavam povos, destruíam cidades, derrotavam exércitos, matavam milhares de pessoas, faziam milhares de escravos. E então eles voltavam para a sua capital, ou para a sua cidade, e aí então eles promoviam ali uma entrada triunfal. Isso era a entrada triunfal, não é? E normalmente eram feitos monumentos, existem arcos do triunfo em Roma, não é? Em Paris, né? Os monumentos mais famosos de Paris é l'Arc de Triomphe, ali nos Champs-Élysées, com em relevo assim, as principais batalhas de Napoleão, não é? Então, é esse o sentido da entrada triunfal. É de um conquistador, de um comandante, de um grande exército que volta de uma campanha vitoriosa. Não é? A entrada de Jesus em Jerusalém aqui, sinceramente, não tem esse caráter de entrada triunfal. Foi uma entrada alegre, foi uma entrada festiva, foi uma entrada talvez consagradora, né? Mas não tem nada a ver com a entrada triunfal de um imperador, de um conquistador, não é? Só queria fazer essa ressalva aqui no título, né, do nosso texto. De qualquer forma, Jesus então entra em Jerusalém montado em um jumento, né? E que de certa forma já desafia também essa coisa da entrada triunfal, porque sempre os imperadores entravam a cavalo. Não é? O cavalo era o grande símbolo do poder, da vitória, etc. Então, não é um animal, o cavalo era um animal de guerra, uma arma de guerra. Não é a cavalo que Jesus chega em Jerusalém, ele chega num animal pacífico que é o jumento. Né? E por que isso? Né? Bom, o fato é que Jesus, quando entra em Jerusalém, então ele é recebido realmente como um rei. Se não era aquele imperador conquistador, ele teve uma recepção de rei, porque outros reis também entraram em Jerusalém montados em jumento. Outros reis chegaram em Jerusalém dessa mesma forma. Salomão, todo poderoso Salomão, entrou em Jerusalém montado num jumento. Jeú foi um comandante militar que deu um golpe no reino de Israel e ele matou o rei, assumiu o lugar dele e entrou em Jerusalém também montado no jumento. Não é? Então, também já um pouquinho fora do período bíblico, na época dos Macabeus, quando a família dos Macabeus assumiu o poder em Israel e expulsou
os exércitos helenistas, também um dos comandantes macabeus entrou em Jerusalém, Judas Macabeu, talvez, entrou em Jerusalém montado num jumento. Então não era uma coisa de todo estranha, né? Grandes reis, pessoas importantes chegaram em Jerusalém montados num jumento. Então Jesus também entra em Jerusalém dessa mesma forma. Ele é recebido com o Salmo 118, as pessoas cantando o Salmo 118, aquele salmo que nós lemos lá no começo do culto, né? Aquele que diz então: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, hosana ao filho de Davi. Salmo 118. Por que isso? Não era só uma homenagem a Jesus, não. Nós estávamos nas vésperas da festa da Páscoa, que era a maior festa religiosa de Israel. Faltando alguns dias para o começo da Páscoa, então caravanas de peregrinos vinham e entravam pelas portas de Jerusalém para participarem da festa na Cidade Santa. E era comum essas caravanas, elas caminharem, todas elas cantando alguma música. Uma coisa que acontece hoje em dia, mais ou menos, com as torcidas de futebol, né? Tem aquele monte de gente junto, num determinado momento do jogo, as pessoas começam a cantar um determinado canto, conforme o que acontece ali no gramado, conforme alguma coisa, dá vontade de... alguém puxa um canto lá, não é? E os outros acompanham, não é? Acontecia isso também em Jerusalém. Se você observar, por exemplo, no livro dos Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai ver um títulozinho assim, daqueles Cântico de Romagem. Né? Eram 15 músicas que o povo de Israel cantava quando chegava em Jerusalém. Né? Qual é o salmo, pastor? Do 120 ao 134. O 133, por exemplo, diz assim, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce na barba, a barba de Arão, etc. Né? Isso daí era um desses cânticos, o mais curtinho deles. Né? Todos eles você vai ver aí, do 120 em diante, Cântico de Romagem. Né? O 118 não estava nessa lista aí dos Cânticos de Romagem, mas a torcida, quer dizer, o povo de Israel, chegando então em Jerusalém, quando viu Jesus, lembrou-se dessa, porque o salmo era uma música que as pessoas conheciam, sabiam cantar. Espontaneamente, então, vem essa canção, né? Que é, no fim das contas, um pedido de socorro. Além de ser uma aclamação, hosana quer dizer salva-nos. Hosana, em hebraico. Venha nos salvar, socorro. Era um pedido de socorro. O nome de Jesus, de Yehoshua, esse Osh, é da mesma raiz de hosana. Quer dizer, de Deus vem a salvação. O Hosana e o Oshua vem da mesma raiz. Jesus era o Salvador que respondia àquele pedido de socorro do povo de Deus que estava ali, então, reunido para a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era a grande festa nacional de Israel. O evento da Páscoa, vamos lembrar, lá do Egito, não é? É o evento em que o povo de Israel começa a se reconhecer como nação. Começa a se reconhecer como nação. Escravizados no Egito, todo mundo segregado em uma determinada região do Egito, não é? Esse povo todo se reúne e numa noite de lua cheia empreende uma fuga
em direção ao Sinai, em direção ao Mar Vermelho, que eles atravessaram para chegar ao deserto do Sinai. Ali tinha gente de tudo que era procedência, mas naquele momento eles formavam uma nação. Então, a tomada de consciência de Israel enquanto nação acontece na Páscoa do Egito, sob a liderança, sob o comando de Moisés. Moisés, Arão, o irmão dele, sacerdote, e outros, mas principalmente Moisés, certo? Então, a festa da Páscoa, todos os anos, era uma festa em que o povo de Israel se reencontrava com a sua identidade. Mesmo dominado pelos romanos, mesmo sem a autonomia política que eles queriam, mas ali era um momento de consciência nacional. A chegada de Jesus em Jerusalém, naquele momento, né, significava o quê? A possibilidade de, eventualmente, Jesus tomar o poder em Jerusalém, não é? Para muitas pessoas, né, os colunistas políticos de plantão, na hora, nos seus comentários, né, nas suas colunas, diziam, olha, Jesus desembarcou em Jerusalém, teve uma recepção assim, apoteótica, né? O que significa isso? O que vai acontecer ao longo dessa semana? Né? Então, Jesus não chegou ali para ser rei, né? Como ele iria depois demonstrar. Não era o projeto de poder dele, e ele mesmo negava que o reino dele fosse desse mundo. Ele afirmou um tipo de realeza ali, uma forma de realeza que não era a que muitas pessoas imaginavam, né? Agora, mesmo que ele tivesse esse projeto de poder, né, o modelo de rei para Israel não era também o mesmo modelo das outras nações, não era um modelo simplesmente despótico, não era um modelo ditatorial, não era uma coisa muito mais austera, muito mais limitada do que o que as outras nações estavam acostumadas como modelo de rei. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, né? Quando o Deuteronômio 17, eu descobri esse texto agora, lendo, né, pesquisando um pouquinho sobre o que significaria ser rei em Israel, num modelo bíblico, né? Então aqui diz o seguinte, olha só, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, tal, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim. 17, capítulo 14. E estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Primeiro critério para ser rei. E outra coisa, porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Não sei se isso influenciou Jesus na hora de escolher um jumento em vez de cavalo entrar em Jerusalém, mas o fato é que era a recomendação expressa que o rei não multiplicaria cavalos. Por quê? Qual o problema do cavalo? O cavalo, como eu falei para vocês, era arma de guerra, era símbolo de poder e era o sonho de consumo de todos os reis, né? Até hoje. Pensa numa Ferrari.
que tem lá na Ferrari desenhado lá? Um cavalo. Um cavalo. Não é? Símbolo do poder. Então, o rei não estava proibido de multiplicar de multiplicar cavalos, né? Embora todos tivessem esse sonho de consumo. Não é? Os cavalos do Egito, inclusive, eram tão belos, assim, eram tão famosos que no livro de Cantares, quando o homem quer elogiar a beleza da mulher amada, ele diz que ela é bonita como as éguas de Faraó. Que coisa maravilhosa, né? As éguas de aquelas éguas maravilhosas. Né? Eita. Mulher bonita da égua, né? Ó, isso aí tem mais cara de nordestino, pastor. Essa é paraíba. Não é? Então era isso que o ideal de rei. Agora, vamos considerar o seguinte: o livro de Deuteronômio, ele foi escrito depois de Israel ter penado na mão de vários reis. Ele foi o último livro do Pentateuco escrito, já depois de Israel ter passado na mão de muitos reis que não foram exemplo, né? Então, aqui já existe uma maturidade política por trás desse texto. Mas, de qualquer forma, é um modelo bíblico de realeza que, por si só, já é diferente, né? E aqui diz o seguinte, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está adiante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, seria um reinado que teria uma lei, né? E que seria feita uma cópia do livro da lei, entregue para ele, e disse, olha, você vai ler isso aqui todo dia, você vai se pautar por esse livro. Então, mesmo que Jesus tivesse como projeto de poder ser rei em Israel, né, a própria palavra de Deus, ela estabelecia termos, né, limites para esse exercício. Né? A profecia que fala da entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, ela vem da profecia de Zacarias. Zacarias foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento e ele atuou na época que Jerusalém estava sendo reconstruída depois do exílio. O povo tinha voltado de Babilônia e estava então reconstruindo a cidade, que tinha sido toda destruída, né? Mas ali havia um problema, né? Porque as pessoas voltaram para aquela cidade, mas muito assim, cada um por si, né? Cada um por si, cada um garantindo o seu. Né? Se o umbu é pouco, meu pirão primeiro. E Zacarias, então, repreende isso tudo. Diz, gente, vamos ser mais solidários, vamos ser mais unidos e vamos contribuir para a reconstrução do templo, porque o templo era um sinal de unidade, era o que unificava aquele povo. Né? Vamos nos lembrar do nosso Deus que nos libertou da escravidão de Babilônia e nos trouxe para cá, e vamos então ter um espírito mais coletivo, mais voltado para o culto do Deus de Israel. Essa era a mensagem de Zacarias. E então, numa situação dessa, né, ele diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta.
Então esse seria o modelo de rei que Zacarias queria para Jerusalém. E isso se cumpre em Jesus. Não é? Jesus, então, passa uma mensagem, né, como rei, e ele é perguntado sobre isso. Depois nós vamos ver no interrogatório de Pilatos, né, que olha para ele assim, todo espancado, todo ferido, todo humilhado, e pergunta para ele assim: então você é rei, então tu és rei. Olha assim, sem acreditar muito, né? E Jesus responde para ele: você que está dizendo. Pilatos jamais iria entender que rei era aquele que estava diante dele. Não é? A verdadeira realização, né, do reino de Jesus, ela não se deu no projeto de poder, não se deu em Jerusalém, não se deu nas instituições, inclusive as instituições que surgiram a partir do próprio nome de Jesus. Não é? Nós tivemos durante séculos, lá no centro da Europa, o Santo Império Romano Germânico. A gente pega ali a Alemanha, a Áustria, a Itália todinha, um pedaço da França e tal. Era como se fosse o Império de Jesus, né? O próprio Império Romano se autodecretou como fosse, né, um império cristão. Né? Mas depois que o Império Romano acabou, ainda teve o Império Romano Germânico. Jesus foi, durante muitos séculos, identificado com determinados territórios do mundo, onde, né, ali era a terra de Jesus, outros não eram. Né? Não é nisso que o império, né, o reinado de Jesus se realiza, se consuma. Não é? Ele se realiza dentro de cada pessoa, primeiramente. Não é? Então, quando eu tenho por rei a Jesus, eu me relaciono com ele de uma forma de como as pessoas se relacionavam com os reis, com submissão, com obediência, com respeito. Não é? Reis existem até hoje. É muito interessante a experiência britânica, né? A rainha, ela não mandava em ninguém individualmente na Inglaterra, mas tinha o respeito de todos. Né? A Rainha Elizabeth, recém-falecida, pode-se questionar uma série de coisas que ela fez ao longo da vida, mas a forma pela qual o seu povo se relacionava com ela era uma forma muito particular, que traduzia um conceito de realeza, né? Mais, digamos assim, mais moderno, né? Sem lugar para despotismo, para abuso de poder, para isso, para aquilo. Né? O fato é que, mesmo em Israel, o rei, ele tinha o poder de requisitar coisas das pessoas, requisitar homens para defender o país, mulheres para trabalhar no palácio, etc. Né? Jesus também nos requisita, não simplesmente recursos, tal, também tudo que é nosso é dele, certo? Isso aí não tem problema com relação a isso. Mas ele nos requisita a nós mesmos, a nossa vida. Por isso ele é rei. Não é? E então é com essa reflexão, é com esses valores que Jesus entra
em Jerusalém, que tenta fazer as pessoas entenderem quem ele realmente era, né? Mas as pessoas não entenderam, né? E o crucificaram acusando-o de fazer parte de algum complô contra Roma ou contra as autoridades constituídas, né, da religião judaica, etc. e tal, que foram as razões alegadas para a crucificação de Jesus. Ele ressuscitou e ele resgata, então, a sua condição de rei agora num outro plano. Certo? Então vamos nos lembrar disso, né? Vamos receber Jesus com alegria, como o povo recebeu, mas vamos recebê-lo com o respeito que um rei merece. Amém? Amém.